Shalom Lekolam. Aruvim Beneyaor. As 7 leis herméticas ou universais. As 7 principais leis herméticas se baseiam nos princípios incluídos no livro Kabbalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestadas. A palavra Kabbalion, na língua hebraica, significa tradição ou preceito, manifestado por um ente de cima. Esta palavra tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico significa recepção. Compreendendo as leis. Quinta lei, lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A lei do ritmo nos demonstra o movimento de oscilação que é entre os polos apresentados pela lei da polaridade, nos dando a entender que nada na vida é permanente ou definitivo, mas que tudo oscila, em altos e baixos, ganhos e percas, alegrias e tristezas. Nos ensina que tudo tem um período, que é sobreposto por outro período, que tudo que nos ocorre de bom ou ruim como nos parece, nada mais são do que oscilações de vibração entre dois polos opostos gerados pela lei da polaridade, que, agora, a lei do ritmo, lhes dão movimento, em uma oscilação constante entre um polo e outro, como um pêndulo, ao qual conhecemos como ciclos. O todo se manifesta também por este princípio. Todas as coisas contêm seus ciclos de oscilações entre dois polos opostos, por exemplo, estar bem e estar mal, estar saudável e estar adoecido, estar feliz e estar triste, dia e noite, verão e inverno, quente e frio, vida e morte, luz e trevas, positivo e negativo. A lei do ritmo nos apresenta também consigo mais um subprincípio, o da compensação. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Isso quer dizer que, como um pêndulo, a vibração oscila em uma mesma força a ambos os lados. A mesma força com que oscila para um polo, oscila na mesma para o polo oposto. Isso na prática nos diz que, se nos beneficiarmos de um período positivo, em determinado ponto, passaríamos por um período negativo, devido ao princípio de compensação da lei do ritmo, quando então o pêndulo viria a oscilar na mesma força para o polo oposto ao que nos encontramos. Assim, se estamos em um período negativo, isso nos indica que um período positivo está por vir. Esta mesma lei se aplica também ao homem comum, num processo conhecido por homeostase, uma condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Sistemas complexos, como o corpo humano, precisam de homeostase para manter o equilíbrio e a sobrevivência. Mais do que apenas sobreviver, estes sistemas devem ter a capacidade de se adaptar ao seu ambiente, em uma contínua oscilação dos sistemas internos. O organismo humano procura sempre por manter a estabilidade do todo. Um preceito desta lei, que os hermetistas o fazem de uma prática, é o princípio da neutralização. O preceito da neutralização é o mesmo que elevar-se acima de algo para que este algo passe por si sem o afetar. Polarize-se no polo positivo, e recuse-se assim participar no movimento de oscilação do pêndulo para o polo oposto. Mantendo a mente acima da vibração inferior, podemos neutralizar as forças negativas que nos influenciam. Para que isso ocorra é necessário o uso da vontade, do equilíbrio e da firmeza. Na prática, todos estamos sujeitos à lei do ritmo e suas oscilações. Não há como escapar à roda da vida, ou aos seus ciclos. Mas o homem que,
compreende a fundo em sua mente o preceito de neutralização, é capaz de, por assim dizer, suavizar, diminuir, a reação da oscilação do pêndulo. O homem deve manejar com diligência seus pensamentos, emoções e suas ações, de forma a não permitir uma influência negativa daquilo que não se almeja. Por exemplo, quando se alcança um estado de alegria por determinado período, a lei do ritmo pela compensação nos prognostica um futuro período de tristeza, quando o pêndulo vir a oscilar para o polo oposto pelo ciclo rítmico. Assim, sabendo de antemão tal fato, nos adaptamos mentalmente para o mesmo, para que não nos venha afetar profundamente nosso estado interior, pois o próprio ciclo rítmico natural trará numa aurora dourada nosso estado de alegria novamente. Dessa forma, não anulamos de fato a lei, mas nos adaptamos ao ciclo, compreendendo sua estrutura e alcançamos um estado positivo mais longânimo, e não nos afetamos de forma drástica sob o polo negativo, diminuindo assim seu efeito sobre nossos pensamentos, emoções, nossas ações, e no fim, nossa realidade vivencial. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações, compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Está escrito, relativo ao ritmo, Gênesis, 1º capítulo, versículo 14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Salmos, capítulo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Eclesiastes, 1º capítulo, versículos 4 e 9. Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo debaixo do sol. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Está escrito, relativo à compensação. Eclesiastes, 3º capítulo, versículos 1 ao 8. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Gálatas, 6º capítulo, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Está escrito, relativo à neutralização. Gálatas, 6º capítulo, versículo 9. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois,
Se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. 1 Tessalonicenses, 5º capítulo, versículo 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. 1 Tessalonicenses, 5º capítulo, versículo 22. Afastai-vos de toda forma de mal. Filipenses, 4º capítulo, versículos 8 e 9. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco.